Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o que está acontecendo neste momento envolvendo o embate entre a defesa do fim da escala 6 por 1 por parte da classe trabalhadora e um nocaute, de certo modo, com a extrema-direita. A extrema-direita, nesse momento, está meio atordoada, sem saber para onde vai. Não imaginava que essa PEC teria tanta adesão, afinal, a classe trabalhadora tem sido explorada. A narrativa que eles trazem de que se reduz a quantidade de horário de trabalho, aumenta o custo para a empresa, vai ter demissão ou vai ter mais contratação, e o empregador não vai querer contratar por isso, por aquilo, não tem nenhum tipo de sentido fático, até porque em vários lugares do Brasil e do mundo onde se defendeu este tipo de discussão, este tipo de jornada reduzida, esse tipo de trabalho dentro da discussão entre trabalhador, carga horária de trabalho e contratante, você teve um aumento da produção e um aumento do lucro. Até separei aqui uns dados, inclusive, para trazer para vocês, ó, dados que mostram, por exemplo, uma pesquisa divulgada lá no Reino Unido. Jornada de trabalho de 4 dias aumenta lucro das empresas. Além disso, funcionários impactados pela redução de um dia de trabalho no Reino Unido também relatam o aumento do bem-estar e da economia. A pesquisa foi realizada ali, inclusive, foi um teste primeiro que culminou em uma pesquisa realizada pela Fundação 4 Days Week Global, ou seja, 4 dias na semana, globalmente falando, né? Eu acredito que a ideia de ter 4 dias na semana de trabalho. Tem um relato aqui que é mais antigo ainda, de uma fábrica da Toyota que funcionava, só para vocês saberem aqui que essa discussão não é de hoje, tá? Uma fábrica na Toyota que funcionava em Gotemburgo, na Suécia, e que há mais ou menos uns 20 anos atrás, porque aqui essa matéria que eu vou citar para vocês é de 2015, mas em 2015 eles citavam que há 13 anos atrás a fábrica da Toyota, na região de Gotemburgo, decidiu optar por reduzir a carga horária na sua linha de produção. O que aconteceu na empresa, Carlito? O resultado foi um crescimento de 25% no lucro, segundo o Mark Bank, diretor de operações. Entre aspas, os empregados se sentem melhor, há menos rotatividade e é muito mais fácil contratar novas pessoas. Geralmente, a pessoa aí que é ligada à extrema-direita bolsonarista costuma dizer que nós que somos da esquerda e que estamos defendendo ali o fim da escala 6 por 1, nós somos vagabundos que não gostamos de trabalhar, né? Eu decidi trazer isso aqui, ó, que o Pablo Marçal gosta muito de mostrar, né, Pablo Marçal? Tá aqui, ó. Isso aqui, inclusive, ó, é a matrícula da minha empresa lá quando eu trabalhei na Pague Menos, tá? A filial era a 166, que fica aqui em Aracaju, no Grajaú, e aqui era a minha senha de acesso lá, 28, na verdade meu número de funcionário, 29845. Fui judiado da pior maneira que você possa imaginar. E aí eu olhei aqui essas duas carteiras, tá? Diferente do que a extrema-direita fala, eu trabalhei tanto, mas tanto, que eu comecei a trabalhar, eu era esse jovenzinho aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o Carlito Neto, em 2002, 28 de junho de 2002, que foi quando eu tirei a minha carteira de trabalho, certo? A minha primeira assinatura na carteira de trabalho aconteceu há 21 anos atrás. Vou mostrar para vocês aqui, inclusive. Tá aqui, ó. Fui contratado em novembro de 2003. Tá aqui, ó. Novembro de 2003. Tá aqui, ó. Recebendo R$240. Eu era auxiliar de serviços gerais, eu era office boy, né, nessa empresa que eu trabalhei, eu era office boy, o famoso office boy. Quem é mais antigo aí, mais velho, da geração de 80 como eu, sabe o que é office boy. Eu trabalhei tanto que essa carteira de trabalho, meus amigos, encheu. Comecei a trabalhar em 2003, eu tinha 17 anos de idade, comecei a trabalhar registrado, já trabalhava desde 2001, mas registrado em 2003, perdão. E aí, aqui tá a minha outra carteira de trabalho, que eu tive de tirar outra carteira de trabalho, porque a primeira eu trabalhei tanto que encheu. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Carlito Neto do Médio Testamento. O outro é do Velho Testamento, esse é do Médio Testamento. Tá aqui, ó. Tá? Isso aqui é a minha nova carteira de trabalho. Esta carteira de trabalho aqui, eu tive... Olha o tanto de assinatura que eu tive aqui. 1, tá? 2, 3... 4, 5, 6 empregos só nessa carteira de trabalho. Eu contribuo com a Previdência Social desde 2001.
Se eu tivesse trabalhando registrado até hoje, porque eu parei de trabalhar registrado em 2020, porque foi quando eu pedi demissão do meu último emprego como professor, já expliquei, mas só para quem não sabe o que aconteceu, durante a pandemia da Covid-19, vários colegas perdendo emprego, eu já ganhava dinheiro aqui na internet com o meu canal no YouTube, a monetização já dava igual ou um pouco mais do que eu ganhava como professor, e eu decidi que não era justo naquele momento, conversei com meu pai é um líder sindical que eu sempre admirei, sempre respeitei, falei, meu pai, os colegas estão perdendo emprego, no YouTube hoje eu já recebo mais ou menos a mesma coisa que eu ganho nas escolas. O que é que você acha de eu pedir demissão e indicar algum colega pro meu lugar? Ele falou, meu filho, é a coisa certa a fazer. Se der errado, se não der certo o YouTube, você volta da aula, mas se nesse momento você consegue tirar de outro lugar, dê a oportunidade para quem está sem emprego nesse momento. E assim eu fiz. Eu tinha encontrado alguns amigos meus fazendo bico na rua para poder sustentar a família. Eu já ganhava dinheiro aqui no YouTube, com o meu canal no YouTube, e fui pedir demissão. Meu último emprego registrado, que está aqui nessa carteira, foi de julho de 2020. Então eu trabalhei praticamente 20 anos registrado. 20 anos como CLT. Fazendo a famosa carga 6x1. E no caso de professor, 7x0, né? Porque professor trabalha todo dia em casa. Mas trabalhei, por exemplo, na PagMenos, trabalhei em uma rede de farmácia na minha cidade natal, trabalhei em outras redes de farmácia na minha cidade natal, trabalhei no comércio, trabalhei como office boy no meu primeiro emprego. E tudo isso fez com que a gente que vive este momento de agora da discussão do fim da jornada da PEC 6x1, né, da carga de horário, perdão, 6x1, entendesse a importância de que a pessoa tenha direito à vida. Como diz, inclusive, o próprio projeto, a ideia lá do Rick Azevedo, né? Vida além do trabalho. Aqui em Aracaju, por exemplo, quando eu trabalhei nessa empresa aqui, que era a PagMenos, eu trabalhava todo dia, folgava um dia na semana, trabalhava 6x1, né? Trabalhava geralmente de domingo a domingo e tinha uma folga na semana. Trabalhava não de domingo a domingo, não, porque eu trabalhava 2 domingos seguidos e folgava um domingo no mês. Então era praticamente de domingo a domingo. Aí tinha uma folga na semana. Quando a minha folga caía no feriado, a gerente da farmácia botava a minha folga no dia do feriado para eu perder outro feriado, outra folga que eu teria direito. Aí nesse dia da minha folga, que era uma quarta-feira, eu tinha de fazer a minha faculdade, que era híbrida. Eu não conseguia fazer uma faculdade presencial, porque não tinha como eu ir. Não tinha tempo e nem tinha disponibilidade para poder trabalhar e estudar. Então o que é que eu fazia? Minha quarta-feira era o dia que eu ia resolver as coisas da minha casa, do meu dia a dia, ir em médico, fazer compra de coisa para casa. Aí à noite eu ia para a faculdade, na quarta-feira. Aí se tivesse de fazer trabalho, Carlito, quarta-feira, dia de fazer trabalho, estudar para a prova, me reunir com os colegas, porque meu sistema era híbrido, eu tinha algumas aulas presenciais e outras aulas à distância. E com muito sufoco eu consegui concluir meu nível superior. Muito sufoco. Muito sufoco. Zero qualidade de vida, zero qualidade mental, sendo explorado o tempo inteiro, porque além de perder as folgas, tinha de bater meta na farmácia, tinha de bater meta nisso, bater meta naquilo. Se você não quer, ali fora tem quem queira, isso e aquele outro. E aí, esse momento que a gente está discutindo isso, a extrema-direita está atordoada. Eles não sabem o que fazer. Tanto que já tem parlamentar bolsonarista aderindo à pauta. Entre eles, o senador Cleitinho, que inclusive já cobrou ali os seus amigos, né, do PL, e seus colegas de partido e correligionários do Congresso Nacional, dizendo que se eles não querem aprovar o fim da escala 6x1, que eles então trabalhem na escala 6x1. E aí foi feito um estudo interessante aqui, inclusive, tá? Pelo Poder 360, que não é um veículo de esquerda, tá? Eles fizeram um levantamento aqui e descobriram que dos 315 dias completos até a última segunda-feira, dia 11 de novembro, os parlamentares no nosso país, os deputados, para ser bem específico aqui, tá? Que foi o exemplo que eles trouxeram, trabalharam 67 dias. Isto dá uma média de trabalhar 1 dia e meio por semana. 1 dia e meio por semana. E aí o que está acontecendo? Percebendo que a pauta foi agregada e aderida ali pela sociedade, muitos bolsonaristas já estão tentando desviar o foco. E aqui eu queria mandar um alerta para vocês que seguem o nosso trabalho aqui na Revista Fórum, que seguem o meu trabalho lá no canal Historiador e que seguem outros produtores de conteúdo, formadores de opinião, parlamentares. Não percam tempo desviando o foco do que importa nesse momento. Por quê? Os bolsonaristas recuperaram, por exemplo, a PEC do estupro 2.0, que é a PEC agora que quer proibir de novo aborto em qualquer caso.
E aí as pessoas estão falando, Carlito, fulano, Beltrano, falem sobre isso, gravem sobre isso. Aí também resgataram a outra PEC, onde a deputada Bia Kicis tem defendido a ideia que seja crime acusar alguém falsamente de ser nazista. Só que a lei já diz que isso é crime, porque denunciação caluniosa é crime, falsa comunicação de crime é crime, e dependendo do contexto do que foi colocado ali, calúnia e difamação também é crime. Traduzindo, nem a tal PEC ali do aborto do estuprador 2.0, nem a PEC do crime de nazismo sem nazismo, são PECs que não podem ter o nosso foco neste momento. O nosso foco tem de ser 100% no fim da jornada da escala 6x1. Sabe por quê? Quando foi se aprovar ali, por exemplo, a tributação na compra de marketplaces internacionais, a alegação dos parlamentares que foram defender isso, inclusive o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, foi o seguinte: não, porque os empresários brasileiros estão sofrendo, que com a tributação vai aquecer a economia local, isso vai melhorar os salários, vai gerar mais empregos. Na época eu até falei que eu achei um erro do governo não ter colocado dentro da proposta uma contrapartida para os empresários. Falar o seguinte, ó, a gente vai tributar em 20% as compras feitas aí em marketplaces estrangeiros até abaixo de $50, tá? Mas vocês vão ter de fazer o compromisso de pagar um salário acima do mínimo ou contratar mais pessoas. Não teve essa contrapartida, beleza? Mas olha o ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que foi o que minha esposa estava chamando a atenção e é verdade. Quando foi para falar da tributação nas brusinhas, como eles brincam, caiu nas nossas costas. Ninguém se preocupou que o lucro do empresário iria aumentar e o consumo do trabalhador ficaria mais caro. Agora eles perguntam, não, porque se for aumentar ali, por exemplo, o número de funcionários, você vai ter ali um alto custo para o empregador. Ele vai ter de transferir isso para o consumidor, que automaticamente é o seu empregado. Só que as pesquisas mostram o oposto, como eu mostrei para vocês aqui, inclusive. Todos os lugares, inclusive aqui no Brasil, ó, tem uma empresa, como eu já citei para vocês aqui, uma empresa no interior, não sei se eu citei, vou citar agora se eu não citei. Tem uma empresa aqui no Brasil, no interior de São Paulo, que fez o trabalho de reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores e teve um lucro de 25% a mais. Tá aqui, ó. Empresa reduz jornada de trabalho em 2 horas e produtividade aumenta 25%. Material no site da CUT. Empresa da cidade de Rio das Pedras, no interior de São Paulo, começou a adotar jornada reduzida durante a pandemia, sem diminuir salário dos trabalhadores. Resultado, o lucro aumentou e houve mais contratações. Tem outro material, redução da jornada sem reduzir salário, aumenta a produtividade e lucro, diz economistas. E já citei aqui, inclusive, resultado de outros países, né? Mostrei que na Holanda você tem isso, você tem isso no Reino Unido, você tem isso também na Suécia, onde se teve redução ali de carga horária, se tem um aumento da produtividade e uma menor rotatividade. Sabe por quê? Eu trabalhei na PagMenos, como eu falei para você, e lá tinha um nível de contratação e demissão altíssima. Por quê? A pessoa entra porque está precisando do emprego. Com um mês ela percebe que ela só vai ter um domingo de folga no mês, ela vai perceber que ela só tem um dia de folga na semana. A carga de horário na PagMenos, quando eu trabalhava, eram 6 horas direto de trabalho e você tinha 15 minutos de intervalo. Mal dá para você beber água e fazer um lanche. E aí tem as metas que você tem de bater, que ficam o tempo inteiro, empurra esse medicamento, empurra esse sabonete íntimo, empurra essa vitamina, empurra não sei o quê, e o trabalhador fica sendo exageradamente explorado por um salário desgraçado. Desgraçado. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar aí, tá? Eu fui destaque quando eu trabalhei na PagMenos. Eles têm um jornal interno deles lá, e entre os vendedores do Brasil inteiro, eu fiquei em 11º lugar em vendas. Mesmo com um monte de sacanagem que faziam comigo lá, que ainda tem isso que o trabalhador tem de conviver, né? Com as sacanagens. Então não percam nesse momento, meus amigos, o foco da discussão do fim da escala 6x1. Eu até estava vendo aqui o filho do Bolsonaro, né? O Jorge Seife, dizendo o seguinte, o filho postiço, né? É que não se pode acabar com essa jornada. O que tem de discutir é o seguinte: o trabalhador que quiser adequar essa carga horária, que se adeque. Mas e aquele que quiser trabalhar além? Não pode? Pode. Só que o patrão tem de pagar. Porque hoje não é opcional. Eu não posso escolher se eu quero trabalhar mais de 3 dias na semana, mais de 4 dias na semana. Eu sou obrigado a trabalhar. Eu sou obrigado a trabalhar os 4 dias na semana. E tem um relato aqui que eu achei importante trazer para vocês, de um rapaz que comentou lá no Instagram, no Twitter, perdão, da deputada Erika Hilton, né? Que ele falou ali sobre a questão da jornada de trabalho, ela falando que é puxada, e ele foi lá e comentou, né?
Trabalho na aviação. Meu limite mensal máximo previsto na regulamentação é de 100 horas de voo. Tenho 12 folgas ou mais todo mês. Basicamente uma escala 4x3. Tenho tempo de lazer, tempo de descanso e um salário compatível com o serviço que presto. Vou trabalhar feliz. Como não posso querer que todo mundo tenha a mesma qualidade de vida que eu? O fim da escala 6x1 ainda é pouco. É o mínimo se aprovado. Ainda vai faltar muito para o trabalhador brasileiro tenha dignidade e qualidade de vida. Eu vou te voltar aqui de novo a um ponto. Quando se falou em salário mínimo, também perguntaram quem é que vai pagar a conta. Quando se falou em 13º, também se questionou quem é que vai pagar a conta. Eu vi deputado canalha no Congresso Nacional ontem falando que se for apostar aqui, que é o que fala gritando do sul do país. Daqui a pouco eu vou defender 14º, 15º salário, 16º salário. Vocês já recebem mais ou menos isso, né? Inclusive quando tem mudança de eleição, até os deputados que foram reeleitos e que já estão em Brasília recebem verba indenizatória para mudança. Eu não vejo vocês esbravejando sobre isso. A minha proposta é muito similar à do Boulos, é muito similar à do Glauber Braga e até do Cretinho. Que é o seguinte, vocês não querem aprovar não o fim da escala 6x1, então vamos fazer o seguinte, vocês também trabalhem na escala 6x1 e trabalhem com o salário mínimo. Ou então vamos fazer o seguinte, para ser bonzinho, vamos colocar o salário de vocês, ao invés de ser R$44 mil bruto, no teto máximo da Previdência Social, para ver se vocês conseguem se virar como o trabalhador brasileiro consegue. Você pode observar, os parlamentares que são eleitos entram lá com a cara às vezes de cansado, de triste. Depois que é eleito, meu patrão, é só alegria. Por quê? Trabalha pouco, recebe bem, consegue desempenhar o seu trabalho, tem uma equipe gigantesca para lhe dar suporte, coisa que o trabalhador do dia a dia não tem. E toda vez que você vê um parlamentar bolsonarista vagabundo questionando que você não trabalha, faz como o Carlito Neto aqui, ó, mostra que você trabalhou tanto que você conseguiu zerar uma carteira de trabalho e zerar quase a outra carteira de trabalho aqui também, tá bom? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro aqui amanhã. Tchau!